a média de pessoas que iam para o Coliseu era em torno de 50 mil pessoas. Acreditam-se que o Coliseu cabia até 80 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Estádio Nacional de Brasília... bizarra. O Estádio Nacional de Brasília cabe 70, com a nossa tecnologia. Exatamente. A gente está falando de uma arquitetura, de uma tecnologia surreal que a gente nem entende direito. Exatamente. Graças a quê? A escravidão. Então, se você... É importante contextualizar. É importante a gente contextualizar. Grandes filósofos. Por quê? Porque tinha tempo. Exatamente. Não trabalhar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos analisando as obras do PAS-1 da matriz de referência de 2026 e a gente está na saga das artes visuais. A obra de hoje é o Coliseu e o professor convidado é o Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Sou professor de artes visuais e de artes cênicas também. A gente tem uma maratona longa. Temos uma maratona longa, então, se você perdeu os outros episódios, a gente já fez análise de algumas obras. Recomendamos, inclusive, que você siga essa ordem que a gente está fazendo para uma construção de conhecimento e também de historicidade, de você ter uma cronologia mais fácil para você entender. Na aula passada, na nossa análise passada, a gente fez a análise de Laoconte e seus filhos, que é uma arte grega, e é importante que você tenha visto... o Coliseu. Exatamente, é importante que você tenha visto a arte grega para você chegar na arte romana, porque a arte grega ela vai ser uma inspiração gigantesca para os romanos. Não só a arte grega, mas também a arte etrusca. Em que sentido, professor? Na arquitetura, na religião, na organização de sociedade, mas principalmente a arte romana, gente, ela vai ser uma evolução muito grande no que tange à engenharia civil, a arquitetura, as colunas. A gente nem falou isso na Grécia, porque eu já vou falar isso aqui na arte romana. Mas a arquitetura romana, ela vai usufruir dessa inspiração grega, da utilização de colunas, dos templos religiosos, de tudo isso, e também vai estar alinhada também com a utilização de abóbodas, ou seja, das cúpulas, certo? Os domos, que é conteúdo de vocês aí, que a gente vai fazer a análise também. Eu não vou me prender à explicação do que é uma cúpula, do que é uma abóboda agora, porque a gente vai ter... tá dando o insight para você aprofundar na teoria, porque aqui não dá tempo. E a gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando sobre Renascimento, porque é uma obra do Paz também, tá? Então eu não vou explicar o que é uma abóboda agora, mas quando a gente vai falando sobre a obra do Paz, aí a gente vai chegar lá. O que a gente precisa saber? Existe uma invenção romana que é o arco romano, ou o arco de volta perfeita. Quando você tem duas colunas e aí você tem uma estrutura em arco, formando ali um semicírculo, certo? Que ele é produzido justamente para você ter mais altura das colunas e você aumentar o espaçamento entre elas. No lugar de você matemática de geometria plana. Matemática de geometria plana, exatamente. E, professor, como que essa estrutura de semicírculo, ela consegue ter essa resistência? Primeiro, nós estamos falando de polígonos irregulares, então são pedras que foram encaixadas umas nas outras de modo a encontrar esse equilíbrio. Nós temos também aí um cálculo sobre o peso no meio disso e que faz um eixo, um vetor de força. Então, tudo isso, qual é essa estrutura e qual é essa força que precisa ser feita para poder resistir e essa estrutura não tombar? Temos aí uma interdisciplinaridade. Física, cinemática também. Física dinâmica. E com matemática também, tá? Então, fiquem atentos a isso. E por que gente, eu tô isso falando? aumenta a chance da obra cair, porque é muito fácil fazer um bloco de itens sobre isso. Você colocar esse tipo de estudo lá e sair pedindo um monte de coisa. Então, fiquem muito atentos a essas relações. E tem algumas obras que é mais difícil de cair porque elas não estão relacionadas com tantas outras coisas. Elas estão mais isoladas, portanto, é mais difícil que o elaborador da prova faça esse bloco de itens relacionados àquela obra. E o Coliseu e as últimas obras que a gente falou, eu acho que elas têm mais chance de cair, sabe? Porque tem uma preferência da UNB de falar sobre esses temas. A arte romana aqui, então, gente, ela vai estar representada na pintura, na arquitetura, no teatro também, como acontecia também na arte grega,
nas esculturas. As esculturas elas vão ter uma diferença em relação às artes gregas também, mas eu não vou meter a isso. Eu vou direto para a nossa obra do Coliseu, porque eu já expliquei algumas coisinhas para vocês. E o que eu preciso que vocês entendam sobre o Coliseu exatamente é o seguinte. O Coliseu ele é chamado também de Anfiteatro Flávio ou Anfiteatro Esse aí eu não Flaviano. sabia, cara. Pra mim era Coliseu mesmo. Então, é porque, na verdade, Coliseu é um apelido. Durante a Idade Média, ele ganhou esse nome porque ao lado dele tinha uma estátua do Imperador Nero, e que era o Colosso de Nero. Era uma estátua colossal, era uma estátua de 37 metros de altura, Apenas. feita de bronze do Imperador Nero, inclusive com um arranjo assim, de cabeça pontudo, como se ele fosse o Deus Sol, né, o Hélio, o Deus Hélio. Então, é uma tentativa que os imperadores romanos também faziam, inspirados na cultura egípcia, de se representar como divindades, certo? Então, aqui, o Coliseu ele vai ter essa especificidade. Coliseu, na verdade, é um apelido. O nome dele é Anfiteatro Flávio ou Flaviano, justamente porque foi produzido durante a dinastia Flaviana, e certo? No nome da matriz de referência tá esses dois nomes. Exatamente. Ele foi produzido durante o ano de 72 a 80 depois de Cristo, mais ou menos, alguns falam 70, mas o mais aceito é de 72 a 80 depois de Cristo. Começou com o imperador Vespasiano e vai ser finalizado com o seu filho mais velho, Tito, que vai reinar durante somente 3 anos. Inclusive, se você fez a análise, se você ouviu o podcast do Laoconte e seus filhos, o Tito era o cara que teve o Laoconte e seus filhos. Acredita-se que o Tito, que era que vai inaugurar o Coliseu, ele era o dono dessa escultura que depois ficou sumida por séculos. Então a gente tem uma vinculação entre as duas obras colaborando para uma cobrança. Exatamente. E aqui, no Coliseu, depois que ele vai ser inaugurado, o Coliseu em 80, ele na verdade vai passar por algumas outras reformas, e quem vai fazer essas reformas é o segundo filho do Vespasiano, o Domiciano. Então, por isso que é a dinastia Flaviana, por isso que é o Anfiteatro Flaviano. Ele foi construído e reformado pelos seus imperadores daquela família, né? Então, é daquele período. Uma coisa importante que a gente precisa falar, quando a gente fala sobre as artes, sobre como as obras caem, a gente está falando sobre o material, sobre o contexto histórico, sobre a função, sobre qual o movimento artístico. Aqui, essa é uma obra, é uma das primeiras obras que é uma arquitetura, é uma construção, certo? Então, a gente está falando de uma obra em formato oval, muito grande, com uma capacidade ali na média de pessoas que iam para o Coliseu era em torno de 50 mil pessoas. Acreditam-se que o Coliseu cabia até 80 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Estádio Nacional de Brasília, o Estádio Nacional de Brasília cabe 70. Hoje, com a nossa tecnologia. Exatamente. A gente está falando de uma arquitetura, de uma tecnologia surreal que a gente nem entende direito. Exatamente. Graças a quê? A escravidão. Então, se você... é importante contextualizar. É importante a gente contextualizar. Grandes filósofos. Por quê? Porque tinha tempo. Exatamente. A escravidão era uma escravidão diferente daqui do Brasil. Eles eram escravos de guerra, né, que eram obrigados a trabalhar, mas a escravidão foi o que produziu o Coliseu e tantas outras coisas. As pirâmides, templos, enfim. As civilizações antigas, elas se baseavam muito na escravidão para poder produzir o que produziram. Então, o que a gente tem aqui sobre o Coliseu? Qual foi o intuito da construção dele? Era recuperar a imagem do Império. Anteriormente, antes do imperador Vespasiano, a Roma Antiga viveu um período de guerras, de conflitos, de uma guerra civil muito grande por conta do imperador Nero. O imperador Nero foi um imperador muito controverso, que teve atitudes, apesar de ter vivido um período dentro da história de estabilidade, de vencer guerras, ele era um cara muito violento, ele era um cara que virou as costas para o seu povo. Durante o seu reinado teve um grande incêndio em Roma, que aconteceu no ano de 64 a.C., durante o governo do imperador Nero, e a cidade de Roma ficou praticamente totalmente destruída. E depois disso, durante esse processo de reconstrução, para aliviar a sua chateação, enfim, ele manda construir um palácio, né, a Domus Áurea, ou seja, a Casa Dourada.
E ele constrói essa Domus Aurea, onde hoje é o Coliseu. Inclusive, o lago artificial, onde era a Domus Aurea, onde era o Palácio do Nero, o Coliseu está em cima do que era esse lago artificial. Quando o imperador Nero ele é retirado do poder, ele, enfim, sai do poder, uma forma que o Vespasiano teve justamente de recuperar a imagem do Império Romano foi destruindo esse palácio e construindo o Coliseu ali. O Coliseu é um presente para os romanos, ele é a joia dos romanos, ele é essa representação da grandiosidade do Império Romano, do seu poder e justamente uma forma de controle social. Porque falando de Coliseu, a gente fala da política do pão e circo, que é justamente... Eu ia perguntar se é nessa época. É nessa época, é justamente isso. A política do pão e circo é uma política de entretenimento. Você entretém a população, os shows, os eventos que aconteciam no Coliseu, eles eram gratuitos para toda a população romana, inclusive mulheres e escravos. O que não era incluso na cidadania, né? Não era incluso na cidadania, as pessoas não tinham acesso a isso. Então, todas as pessoas tinham essa sensação de que, caraca, o Estado está olhando para mim. O Império Romano, eu sou, até mesmo sendo um escravo, eu estou sendo importante para o Estado, porque eu consigo ir para o Coliseu e, inclusive, ver o próprio imperador. Uhum. Então, é isso, eu estou vendo uma divindade na minha frente. Então, era uma honra muito grande. E, ao mesmo tempo, você tinha esse entretenimento, você tinha a distribuição de pães, por isso, pão e circo. O Coliseu, ele é um circo, certo? É um show de entretenimento. É um entretenimento, né? Exatamente. E com isso, o imperador podia aumentar os impostos, fazer ali os seus desmandos políticos, e é uma atitude populista, na verdade. E o que é isso? É quando você usa da máquina pública para poder angariar uma boa impressão da população. Olha, aí mais um ponto para a gente contextualizar aqui em 2026, que a gente está falando de um ano de eleição. Exato. E a UNB puxa todas as interpretações de obra para o lado político e social, né? Então, mais um adendo aí desse tópico aparecer. Exatamente. Questões aqui mais especificidades sobre o nosso Coliseu, tá? A gente está falando de um monumento aqui, de uma construção feita com tijolo, com uma argamassa, com concreto que eles próprios produziam, que era uma mistura de cinza vulcânica com cal, então é um material muito resistente. O mármore, mosaicos como um todo eram encontrados dentro do Coliseu, tufo vulcânico e o travertino, que é uma rocha calcária também, uma rocha sedimentar calcária que era encontrada ali próximo também. Uma variedade muito grande, né? Muito grande, e são materiais nobres, tá? Esses dois últimos que eu falei para vocês, os três, o tufo vulcânico, o mármore e o travertino, até hoje eles são encontrados. O travertino, inclusive, ele é um material que ele é usado muito hoje, até hoje na arquitetura. Olha só. Muitos banheiros chiques, sabe? Ele é uma pedra... Que parece um concretinho. Parece um concretinho, parece um mármorezinho furadinho, e ele tem esse tom mais areia, mais bege, é muito usado em bancada de banheiros, dentro da arquitetura mesmo, do design. Então, o Coliseu, ele tem essa especificidade de ter essa nobreza na sua fachada, materiais bonitos, materiais ricos, aberto a toda a população, e os espetáculos, eles incluíam batalhas, e caçadas a animais exóticos que eram trazidos da África, leões, rinocerontes, girafas, javalis, elefantes, eram mortos na frente de toda a população, porque isso era algo exótico, era um negócio entretenimento. Ali meio... Caraca, que louco! Eu tô vendo animal e tô vendo esse animal morrer. Enfim, isso para eles era algo muito legal. Lutas de gladiadores, né? Esses gladiadores eram lutadores que iam para a arena para se enfrentar e se matar, e ver aí quem tem mais poder, quem tem mais honra, quem tem mais... Essa capacidade de demonstração de força. Esses próprios gladiadores lutavam com os animais ou então matavam ali os mártires, os condenados políticos, criminosos que tinham cometido alguma coisa, eram executados na frente de toda a população justamente para servir de exemplo, sabe, do que não deve ser feito e como o Estado controla aqueles que não obedecem ao sistema. Os cristãos também vão ser assassinados, vão ser mortos
mortos ali, numa perseguição aos cristãos. Encenações de batalhas famosas e de dramas mitológicos também aconteciam no Coliseu. Os shows no Coliseu começavam de manhã e iam até a noite, até ali cerca de 7, 8 horas da noite. Então eles iluminavam com tochas. Lógico, eles preferiam a luz do dia, porque era, todo mundo conseguia enxergar. Mas podia acontecer de você ter apresentações durante... É uma intensidade muito grande, né? E aí, um volume muito grande. Um volume muito grande. E durante todo esse dia tinha tudo isso. Entravam os animais, mata animal, entra o gladiador, luta entre eles, vamos executar as pessoas, agora vamos fazer teatro. E uma última coisa que é anterior à construção do hipogeu, que são aqueles bastidores, aqueles subsolos, tem um nome, chama hipogeu. Vai atrás de filmes relacionados, né? Tem muita coisa que mostra Gladiador como que 1 e 2 isso aí. é super legal. Gladiador 2, vai inclusive... achar o máximo aprender coisas. E o Gladiador 2 mostra exatamente o que eu tô falando aqui agora. As naumaquias. O que eram as naumaquias? Batalha naval. O Coliseu se enchia de água, entravam barcos e eles começavam a se degladiar, começavam a se matar. Inclusive, eles colocavam tubarões na água para que se a pessoa caísse, morria do animal ali, do tubarão comendo. Então, assim, é muito doido, porque muita gente viu o Coliseu, o Gladiador 2, e veio falar comigo, nossa, que absurdo, né? Aquelas batalhas navais. Eu falei, gente, mas aquela é a coisa mais histórica, mais certa sobre aquele filme. Várias outras coisas estão erradas. Mas ali tá certo. Então, eu vou sair e vou ter que ver também, que eu não vi o 2. Exatamente. Então, assim, só para dar uma dimensão para vocês, gente. O Coliseu, ele era um Lollapalooza de graça, dando hambúrguer para todo mundo. Gigante. Durante 100 dias. A inauguração do Coliseu durou 100 dias consecutivos. Caramba. De graça para a população. Ele só não era de graça para estrangeiros, mas para toda a população. Cara, para você ver a grana que o Império tinha para fazer isso, para depois usurpar da população. Exatamente. E aí, geralmente durante esse período, né, eles aproveitavam um período de feriados, mas para poder produzir isso, teve períodos que foram feriados, outros que não. Então, foram 100 dias consecutivos. Estima-se que morreram mais de 9 mil animais, mais de 2 mil gladiadores morreram só nesse período. Então, assim, para dar uma dimensão, a gente não está falando de pouca gente, de pouco bicho, são muitos animais que foram trazidos da África. Intensidade e volume muito grande. Exatamente, para produzir isso. Então, o Coliseu, gente, ele tem essa representatividade, existe uma divisão social nas arquibancadas, o pódio, onde é o mais próximo ali da arena, é o nível inferior ali, ele é reservado ao imperador, à sua família, a senadores. Também mostra muito nos filmes isso. Aos magistrados e às vestais. Vestais é como se fossem sacerdotes religiosos mesmo. Era feito de mármore, né? Era o material era o local mais seguro e o local com o material mais nobre, né? O Coliseu, a fachada e o pódio era feito de mármore. E aí a gente tem os outros níveis, né? Que vão subindo até o último nível, na verdade. O segundo já vai para cavaleiros, elite romana, o terceiro para cidadãos comuns, com dinheiro ou com menos dinheiro, comerciantes, e o último setor lá em cima, a arquibancada mesmo, o quarto nível, o topo do Coliseu, ele era feito de madeira e ele era destinado às classes mais baixas, como os estrangeiros, os escravos e as mulheres, tá? Então, o Coliseu, durante muito tempo, ele ficou abandonado também depois disso. No século V, quando o Império Romano ele começa a cair, e a gente está falando do período de Império, tá? Roma Antiga tem 3 períodos, a gente está falando do Império. Durante ali o século V, quando o Império Romano ele começa a entrar em decadência, e essas práticas elas começam a ficar cada vez mais repreendidas, porque o cristianismo já era uma religião oficial do Império Romano, você tem, então, o abandono do Coliseu. O Coliseu ficou séculos abandonado, até que ele, durante o século XVIII, ele foi reinstituído, né, foi restaurado ali, reapropriado, na verdade, essa palavra que eu estava buscando. E hoje o que a gente vê do Coliseu é simplesmente uma ruína. Mas o Coliseu ele era todo fechadinho, ele era todo uniforme. Ele não era como a gente vê que ele tem tipo um pedaço faltando, assim. Na verdade, o Coliseu, diagonal, né? Ele era muito parecido com o que é hoje o nosso Estádio Nacional de Brasília. Foi inspirado, né?
O Estádio Nacional de Brasília foi inspirado no Coliseu. Inclusive, o Coliseu ele tinha um teto de lona, só uma outra curiosidade. Justamente para poder garantir essa maior... entretenimento, independente das condições. Exatamente. Então, as pessoas não ficavam no sol, né? Ele era um teto, inclusive, retrátil, para você ter uma ideia. Caraca, isso pensando lá na Roma Antiga. Que loucura. Na Roma Antiga. Gente, é realmente assim um feito histórico, arquitetônico, da engenharia gigantesco mesmo. E durante muito tempo, por que o Coliseu hoje está desse jeito? Ele sofre com terremotos, saques, as pessoas durante muito tempo, como ele ficou abandonado, material nobre, as pessoas iam lá, roubavam o material, virou um campo ali de construção civil, que as pessoas iam lá, pegavam o material que era terreno abandonado, pegavam o mármore, ia construir sua casa, enfim, pegavam ali o que precisava e ia embora. Depois disso, na verdade, o Coliseu, ele acabou, depois que ele foi restituído, isso foi impedido, né? Hoje ele tem uma importância muito grande, inclusive para a Igreja Católica, porque, por exemplo, a Paixão de Cristo, esse trajeto que acontece, né, esse cortejo, começa ali do Coliseu, até chegar na Basílica de São Pedro. O Coliseu hoje, ele é um símbolo da luta contra a pena de morte no mundo. Né? Inclusive, na Sexta-feira Santa, ele é iluminado como isso. Representação daquilo contra o que ele representou na época. Exatamente, e como um local de reflexão, porque muitos cristãos foram assassinados ali. Então, o Coliseu hoje, ele tem essa especificidade. Esse simbolismo no cristianismo. Esse simbolismo mesmo. E só uma última curiosidade para a gente finalizar. O Coliseu, gente, ele é dividido em 3 partes, né? Nós temos ali as arquibancadas, nós temos o hipogeu, que são esses bastidores, onde ficavam ali as salas dos gladiadores, as jaulas dos animais, inclusive com alçapões que abriam e os animais saíam de lá de uma forma meio mágica, assim. O chão subia e aí saíam os animais. E embaixo do que é a arena, nós temos esse hipogeu, e na verdade em cima é que ficava a arena, que era um tablado feito de madeira e areia. E arena, no latim, é areia. Por isso que a arena é arena. A gente tem esse nome por conta disso. Então, essa é a divisão do nosso Coliseu. O Coliseu, gente, ele tem a presença dos arcos romanos, que eu estava falando no começo para vocês, com colunas também. E nós temos 3 ordens de colunas aqui. Na ordem, né? Nós temos as colunas do período arcaico, clássico e helenístico da arte grega. Não dá para eu explicar tudo isso para vocês, o vídeo já está até grande, mas que a gente tem que falar de muitas coisas, mas só para a gente entender, tem uma representatividade de valor da cultura greco-romana. Por isso que você tem no primeiro nível as colunas dóricas, na segunda as jônicas e por último as coríntias, que são desses 3 períodos, arcaico, clássico e helenístico, com a presença de arcos de volta romana, arcos romanos, e entre esses arcos você tinha também as estátuas dos deuses romanos. Então, era muito grandioso. É muito grandioso e é uma forma de você conseguir reforçar ainda mais a cultura e a religião romana. A cultura, a religião representada através dessas estátuas dos deuses e o feito histórico, o feito grandioso aqui da engenharia romana também. Então, muitos conceitos, é uma obra muito conhecida, tem muito material, você consegue encontrar muita coisa na internet. Muitos elementos aí para... Muitos elementos, tem muitas outras coisas que eu nem consegui falar ainda, porque tem mais conteúdo ainda, mas é isso, eu espero que tenha ajudado aí com relação à análise da obra. Com certeza. E aí, pessoal, leva esse episódio para você se aprofundar nos estudos a partir do que a gente falou aqui. Obrigada, Rodrigo, por essa análise. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio, pessoal.